Muito bem, então já chegamos à hora marcada para o início da nossa aula aberta e se calhar vamos começando, sem prejuízo de depois se juntarem outros alunos e outros participantes na nossa aula. Cabe-me a mim fazer a abertura. Antes de mais, bem-vindos e obrigado ao Dr. Pedro Marques por ter aceito o nosso convite a participar nesta, nesta aula aberta. Esta aula está inserida no primeiro ciclo de aulas abertas do curso de Secretariado Clínico da Escola Superior de Saúde do Instituto Politécnico de Leiria e está aberta também a mais participantes da Escola Superior de Saúde. A aula andará à roda das estratégias de acesso dos utentes às instituições de saúde e funcionará através de uma exposição inicial do nosso orador, que falará sobre os aspectos que achar mais importantes e depois no final da aula abriremos a sessão a questões dos alunos, mesmo às opiniões, para poder haver um período de debate, e é assim que funcionará esta sessão. Agora passo a palavra ao professor Ruben, que vai apresentar o Dr. Pedro Marques. Então, obrigado. Em relação ao Dr. Pedro Marques, permitam-me que o professor Pedro Marques permita-me que o cumprimente. Cumprimentar todos os presentes, todos os alunos já tive a oportunidade também de estar com eles hoje, aqueles que estão afetos ao TESP, todos os restantes presentes também aproveitar para os cumprimentar. O professor Pedro Marques, para além de atualmente ser diretor das relações externas na Merck, na indústria farmacêutica, é licenciado em gestão, tem pós-graduações em marketing e em gestão de unidades de saúde, foi dirigente do Ministério da Saúde entre 2004 e 2011, também com uma passagem significativa daquilo que foi o ensino superior, e vem hoje fazer esta nossa aula aberta, falando daquilo que são estratégias de acesso, uma abordagem certamente muito ampla, que vai abordar muitos temas de interesse, se enquadrar também aqui na disciplina de políticas, e que não demorando mais tempo, passo-lhe a palavra e deixo também à consideração do professor Pedro Marques, se depois pretende que existam algumas questões durante a intervenção ou se guardamos todas elas para o final. Obrigado. Ok, muito obrigado também da minha parte pelo convite que me dirigiram. É um gosto muito grande participar nesta sessão, nesta aula aberta, procurando trazer alguma reflexão. E, portanto, eu terei o cuidado, se eu não o tiver, por algum motivo me esquecer, mandem-me parar, mas irei tentar ter o cuidado de periodicamente, à medida que vou expondo algumas ideias, de fazer algumas pausas para ver se ficou claro ou se há alguma questão, mas em todo o caso, sem prejuízo de um debate mais aprofundado no final. Sempre que entendam que há necessidade de clarificar algo, pois então não tenho nenhum problema ou de debater ou de contradizer. Eu não tenho. O tema do acesso é muito amplo, como referiram, e é algo que se calhar não cabe numa hora nem 2 horas, porque está interligado com tudo o que tinha a ver com as políticas de saúde e com a qualidade percepcionada e com a esperança de vida e com os indicadores de vida e com os outcomes, e portanto umas coisas relacionam-se com as outras e é difícil circunscrever e balizar. Eu também fiz questão de preparar este tema, embora querendo mesmo espicaçar alguma reflexão com aquilo que considero ser mais recente. E temos aqui matéria de ontem e de anteontem e já deste mês de novembro sobre este tema do acesso. E, portanto, mais uma vez agradecendo o convite para aqui participar, que é com muito gosto, já fui apresentado e, portanto, este slide dispensa mais comentários. O acesso a cuidados de saúde e o acesso à saúde em geral é consensual, é um dos pilares fundamentais dos sistemas de saúde e assentam
em várias variáveis. Já iremos detalhar, mas podemos quase que agrupar as dimensões do acesso naquilo que seja a sua disponibilidade, a proximidade, aquilo que é a aceitabilidade, a capacidade de pagamento e o nível de informação. E, portanto, dentro destas dimensões, também, se é verdade, e eu irei gastar algum tempo a refletir convosco sobre aquilo que considero ser importante nestas 4 dimensões para assegurar o acesso de parte de todos a cuidados de saúde. Não deixa também de ser verdade que quando nós estamos a falar de acesso, estamos a compreender várias realidades, sejam os edifícios e as instalações onde os cuidados são prestados e aos quais nós temos que aceder a maior parte das vezes para termos os cuidados de que necessitamos. Lá dentro têm que existir equipas de saúde que cada vez mais se querem multidisciplinares, competentes, qualificadas, atuais, enfim, orientadas para o cidadão, para o doente, para o utente, para o cuidador. Necessitamos que hajam tecnologias, e dentro das tecnologias estamos a falar de equipamentos que nós precisamos para fazer, seja os exames complementares de diagnóstico, seja os equipamentos de terapêutica e de intervenção junto das pessoas. Estamos também a falar de medicamentos e também na dimensão de vacinas, que tem uma categoria à parte dos medicamentos, mas que podem ser considerados também em si mesmo todos eles, e aliás, de acordo com a acessão do Infarmed, tudo isso são tecnologias de saúde. Quer os medicamentos e as vacinas, quer os próprios equipamentos, são tudo tecnologias de saúde. E depois é importante também que para que nós possamos circular, haja sistemas de referenciação que nos permitam, quer na vertente de cirurgias, consultas, meios complementares de diagnóstico, serviço de urgência, nós termos a garantia de facto que o acesso nos é assegurado em tempo útil, nos é assegurado com qualidade, nos é assegurado com grau de compatibilidade e comportabilidade financeira. Esta questão do acesso vem, de resto, nós falamos muito de acesso e eu acho que aqui vou ser redundante e, portanto, vou passar sobre esta parte mais depressa. Encontra acolhimento na Constituição da República Portuguesa, em todas as suas vertentes e revisões que já existem. O artigo 64 diz que todos têm direito à saúde, à proteção da saúde e o dever de a defender e de promover, e que, para assegurar esse direito, o Estado tem prioritariamente a missão de garantir o acesso de todos, sejam lá de condição económica, de que credo religioso, de que proveniência, aos cuidados de medicina, seja preventiva, curativa e de reabilitação, e que também o Estado deve assegurar que há uma racional e uma eficiente cobertura de todo o país em recursos humanos e depois na componente das instalações e também das tecnologias. Todos já seguramente devem ter conversado sobre isto, sobre a lei do SNS, que também vem depois da Constituição fazer uma ênfase nos serviços públicos de saúde, se bem que o sistema de saúde é mais do que o Serviço Nacional de Saúde, e também tenho a certeza que isso está claro para todos, mas que esta lei do SNS 79 falava de um Serviço Nacional de Saúde universal, geral e gratuito, depois mais tarde tendencialmente gratuito, maioritariamente financiado pelas receitas do Estado. Hoje em dia fala-se de 4 grandes grupos de financiamento e que o acesso é assegurado a todos. A Lei de Base da Saúde, que teve em discussão e teve polémica até ao ano passado, veio ainda excluir do que se falava do papel complementar dos privados na saúde, fica um bocadinho mais à margem da Lei de Base da Saúde. Agora veio-se perceber, de facto, que sem os privados e a pandemia da Covid veio trazer isso à sociedade, que não podemos, pura e simplesmente, numa lei, excluir os privados e pensar que os privados saem da equação. Estão a ser necessários, nesta altura, para assegurar um conjunto de serviços, especialmente em momentos de grande
severidade e da diversidade como é esta da situação em que vivemos. Mas a Lei de Base da Saúde também, na sua última versão, diz que o direito à proteção da saúde é uma responsabilidade conjunta das pessoas, da sociedade e do Estado. E isso compreende o acesso, ao longo de toda a vida, à promoção, à prevenção, ao tratamento e à reabilitação, a cuidados continuados e a cuidados paliativos. E se não bastassem este conjunto de normas nacionais, temos ainda a Carta dos Direitos Fundamentais da União Europeia, que diz basicamente o mesmo, que todos têm direito a acesso a cuidados de saúde e medicina preventiva e de beneficiar de tratamentos médicos sobre as condições estabelecidas por cada um dos Estados-membros e de acordo com as leis desses respectivos Estados-membros. E, portanto, existe uma Carta dos Direitos Fundamentais da União Europeia que visa promover o acesso, e já lá iremos mais à frente, o que é que a União Europeia, já este mês de novembro, nos últimos meses, tem estado a fazer em prol da saúde. E, portanto, a intenção aqui é claramente também que as instituições europeias consagrem direitos constitucionais, se assim podemos dizer, não há uma Constituição Europeia, mas direitos comuns aos vários Estados-membros. Cada vez mais, aquilo que nós discutimos no panorama nacional não tem apenas origem em Portugal. Nós vivemos cada vez mais subordinados às políticas europeias. De lá emanam muitas diretivas e que são depois, muitas delas, transpostas para o direito português. Há cada vez mais alinhamentos entre Estados-membros, há cada vez mais políticas transfronteiriças, há cada vez mais grupos de países que se alinham para discutirem problemas comuns, como seja o da falta de medicamentos, quando há rupturas de estoque, ou agora recentemente vimos esta questão das vacinas, que já devem ter ouvido falar do Joint Procurement, que são concursos públicos em comum para vários países, em que é liderado pela Comissão Europeia. Este contrato onde entram agora as vacinas novas e depois são rateadas pelos países. E, portanto, cada vez mais as questões da saúde, como outros setores, são discutidas, são alinhadas, são debatidas ao nível comunitário e depois são implementadas com as especificidades de cada país nos respectivos Estados-membros. Mas a preocupação comunitária existe e existe esta necessidade de melhorar cada vez mais o estado da saúde das pessoas. A Europa caminha a passos largos para ou caminhava antes de termos esta situação pandémica da Covid para ser um espaço competitivo de mobilidade, apelando ao well-being, ao Green Deal, ao welfare state, um conjunto de jargões anglo-saxónicos, é a linguagem que se utiliza nas instituições europeias maioritariamente, que é aquela que neste momento nos povos, e que basicamente tendentes a promover a equidade, a universalidade também do acesso e o tratamento. E, portanto, estas questões do acesso estão para lá de Portugal. Eu faço aqui uma pausa para saber se alguma coisa não ficou clara antes de partir para descascar às postas as 4 dimensões do acesso que referi anteriormente. Interpreto o Não tem silêncio dúvidas. eu interpreto o silêncio como não tendo, mas se tiverem, façam favor, mas é que intervenham mesmo, interrompam, digam que seja a vossa opinião. Eu dou já uma nota que elas são sempre muito participativas na aula. Hoje seguramente estão um bocadinho envergonhadas, mas podem deixar essa vergonha de Não há parte e nenhuma razão. quando quiserem. Como eu dizia há pouco, quando nós estamos a falar da questão da disponibilidade, a disponibilidade enquanto dimensão fundamental do acesso, que tem a ver com a proximidade física relativamente ao local onde os cuidados são prestados, tem a ver com esta tal universalidade de ser para todos, sem discriminação de rendimentos, nem de origem étnica, nem com credo religioso, nem de orientação sexual, nem de proveniência geográfica. Portanto, esta universalidade tem a ver com os horários que se praticam, que se eles se adequam às necessidades da população que servem, a quantidade e a qualidade dos níveis de cuidados que existem, se são cuidados primários, são diferenciados, hospitalares, se são cuidados continuados, são cuidados.
qual é o nível de cuidados que existe e que condiciona muito o acesso por parte das populações. Existe ou não existe uma rede de transportes? Existe ou não existe? Qual é o nível de oferta e de diferenciação que existem nos cuidados que são prestados nesta tal relativa proximidade, ou se é necessário fazer, e cada vez mais no interior percebe-se que o nível de diferenciação dos hospitais em particular tende a ser inferior ao dos hospitais centrais. Portanto, não sei se ainda prevalece os 3 níveis de hospitais, e o interior tendencialmente tem hospitais de nível mais baixo e de diferenciação mais reduzida, e portanto, por sua vez, também tem uma oferta mais, ou tende a ter uma oferta mais diminuta, o que não significa que nesta rede de referenciação não seja possível depois fazer o acesso a outras unidades integradas na rede que possam dar a resposta às necessidades que localmente, eventualmente, possa não ser possível encontrar. E isto radica depois num outro conceito que é quase tão importante quanto o do acesso, que é o da equidade ou da inequidade. E que é um conceito que não é esotérico nem é meramente teórico. É aquilo que garante que todos temos tratamento igual, ou deveríamos ter tratamento igual, independentemente de sermos fulano A ou B, deste ou daquele grupo, deste ou daquele partido, desta ou daquela religião. E, portanto, esta questão da equidade, tratar as pessoas com o mesmo nível de acesso e, idealmente, haver uma equidade no território nacional. Sabemos que não é assim. Sabemos que em algumas doenças em particular há uma inequidade motivada por esta diferente oferta de serviço e por níveis diferentes de diferenciação e de especialização técnica e tecnológica, mas o acesso não pode deixar de olhar para as questões da equidade, que são de facto aquelas que muitas das vezes geram maior incompreensão, revolta, até mais do que a proximidade física, os horários, porque isso são realidades com as quais aprendemos a conviver. Da universalidade nós sabemos que é para todos, temos isso como um direito adquirido, realmente onde nós acabamos por encontrar diferenças é no nível de cuidados, quer na quantidade, quer na qualidade, que também na diferenciação, que seja a oferta, e isso coloca-nos sempre em perspectiva as questões da equidade do acesso e da equidade do tratamento em saúde. E esta é, de facto, o binómio mais difícil de regular, que é entre acesso e equidade, qual é a dose certa e a dose que o Estado pode, consegue e quer dar. Quando falamos de aceitabilidade, falamos de algo mais intangível. Aquilo que nós aceitamos, aquilo que nos causa satisfação, aquilo que nos gera confiança, e nós vivemos muito com base em percepções. Eu mais à frente irei falar de um estudo que foi divulgado ontem, sobre aquilo realmente que são as percepções que nós temos, que nós criamos e que, quer queiramos, quer não, acabam por condicionar a forma como nós olhamos para o acesso. E vemos ou não vemos barreiras, e vemos ou não vemos dificuldades, e vemos ou não vemos facilidades. Quando em marketing fala-se muito de percepções e fazem-se muitos estudos qualitativos, estudos de mercado, para aferir a satisfação, a confiança. Isso baseia-se muito em percepções. Aquilo que nós registamos, aquilo que nós retemos, o resultado da nossa experiência ou da nossa percepção acabam por ditar a forma como nós acabamos por olhar para o acesso também. E isso é algo que muitas das vezes as instituições de saúde negligenciam, mas que cada vez mais é importante olhar para a necessidade de criar satisfação, nos orientarmos para as pessoas, para resolver os problemas das pessoas. E quando falamos em orientar para as pessoas, não falo apenas em orientar para os utentes. Não há nenhuma instituição, nenhuma empresa, nenhum lugar do mundo que seja capaz de ter os seus profissionais a servir bem os utentes se os próprios profissionais não se sentirem bem. E, portanto, a primeira satisfação e a primeira confiança e o primeiro sentimento de orgulho e de pertença a algo, de propósito, de coerência, vem das pessoas que trabalham lá, para que estas possam difundir essa mesma confiança, essa mesma qualidade nos outros, que a percepcionam como sendo um serviço, de facto,
competente, capaz, com bons resultados, com pessoas humanas, com capacidade de resposta. E isto também determina a forma como nós olhamos para os cuidados de saúde e como olhamos para o acesso aos cuidados de saúde. Se num determinado sítio não ficamos satisfeitos, se não temos confiança nos profissionais, nos equipamentos, se já nos defraudaram as expectativas, a percepção que nós temos ou a experiência confirmada não nos dão grande possibilidade de construirmos uma relação forte com a entidade e com as equipas de saúde. E, portanto, a questão da aceitabilidade é também ela uma dimensão fundamental do acesso. A terceira dimensão de que falava há pouco e que não é menos relevante tem a ver com a capacidade de pagamento, porque nem todo o serviço de saúde que é prestado é público, e todos nós sabemos disso. Há serviços que nós temos que recorrer ao privado, seja ao dentista, seja muitas vezes as consultas hum, de ginecologia, no caso das senhoras, nem sempre se recorre aos serviços de saúde, maioritariamente sim, outras vezes não, portanto o nosso nível de rendimento, o nosso nível de autonomia, este binómio entre aquilo que nós não pagamos e que nós chamamos de gratuito, embora não seja gratuito, porque é financiado vai-se encontrar, nada é gratuito, mas nós não temos que fazer o pagamento no ato, ou temos que fazer um copagamento, ou temos que fazer um pagamento a 100%, este binómio entre aquilo que nós temos no SNS, que é público, aquilo que nós recorremos no privado, ou um sistema misto em que nós utilizamos um sistema securitário, seja lá isso o que for. A ADSE é em si mesmo um sistema securitário, como são também, é um seguro público de saúde, assim como são também as caixas de previdência da GNR e dos militares, assim como são os sistemas de seguros privados que cada pessoa entenda de acordo com a capacidade do seu bolso poder fazer. E, portanto, todas estas realidades que determinam a capacidade de nós pagarmos ou de não pagarmos, também condicionam o acesso que fazemos ou que deixamos de fazer aos cuidados de saúde, às unidades de saúde, às equipas de saúde, etc. E por fim, algo que é cada vez também mais importante, a informação. E aqui a informação nós falamos eu uso a mesma palavra em inglês, empowerment, porque a palavra portuguesa, empoderamento, não é muito feliz. Mas é atribuir poder às pessoas, ou elas sentirem que têm esse poder, ou elas sentirem que têm, por força da literacia, também esse poder, ou elas sentirem, ou todos nós sentirmos, que estamos cada vez mais capacitados, seja através do Dr. Google, seja através da leitura em artigos especializados ou da troca de experiências com outros profissionais de saúde ou com outros colegas, nós queremos hoje em dia e estamos cada vez mais donos de informação. Estamos donos de informação sobre as doenças, estamos donos de informação sobre as formas de combater essas doenças. No meio de toda esta informação surge muita desinformação. O exemplo mais prático de como esta democratização da informação pode ser negativa para a saúde, felizmente em Portugal não tem muita expressão, estamos a falar das vacinas. Todos nós sabemos que as vacinas nos últimos 40, 50, 60 anos contribuíram largamente para eliminar algumas doenças e para nos dar mais anos de vida. Algumas doenças deixaram por e simplesmente de existir, outras novas estão sempre a surgir. As vacinas são fundamentais, mas de vez em quando lá surgem uns detratores dos benefícios da vacinação. Dou-vos o exemplo de alguns países nórdicos, a maior parte, todas as senhoras que estão aqui a assistir têm seguramente menos de 29 anos de idade e, portanto, todas terão sido vacinadas contra o cancro do colo do útero. Felizmente, nós em Portugal temos uma taxa de vacinação contra o cancro do colo do útero causado pelo papiloma vírus humano, HPV, superior a 90%, e, portanto, mais de 90%, em algumas coortes, em algumas idades, mais de 95% das senhoras até aos 29 anos de idade, entre os 10 e os 29 anos de idade, estão vacinadas contra o cancro do colo do útero. Em alguns países do Norte, e nomeadamente até em França, a taxa de cobertura vacinal, neste caso em particular, desceu para os 20 e poucos por cento. E, portanto, todo o esforço de saúde pública que estava a ser feito na Europa, em alguns países, por força das campanhas anti-vacinação, porque as pessoas achavam que tinham informação e porque achavam que as vacinas podiam ser perversas, teve que ser musculadamente combatido e, felizmente, as coisas estão a voltar a alguma normalidade. Não se consegue ter uma imunidade de grupo
se não tivermos uma percentagem significativa da população vacinada. Nós em Portugal até avançámos este ano, já de 2020, para a vacinação contra o HPV em rapazes, para prevenir outro tipo de cancros associados ao HPV, como o cancro da orofaringe, o cancro da cabeça e pescoço, o cancro, os condilomas anais, o cancro peniano, um conjunto de patologias também impactam os homens, não só as mulheres, no cancro do colo do útero, com o mesmo vírus, e avançámos para uma vacinação universal e gratuita. Mas isto decorre, é sempre um jogo muito grande, onde é que nós vamos procurar informação credível, porque esta informação credível também determina, é um pilar fundamental, é uma dimensão essencial do acesso. Faço mais uma pausa aqui, se alguém quiser intervir ou questionar. Não? Então está claro. E como eu dizia ainda há pouco, a equidade é talvez o binómio mais difícil de gerir nestas questões do acesso. Porque tem a ver com o conceito de justiça, de nós sentirmos que o sistema é justo na distribuição da oferta dos cuidados de saúde. E nós temos sempre o dever de nos questionarmos se o nosso sistema de saúde, em particular o Serviço Público, o Serviço Nacional de Saúde, o SNS, assegura esta justiça e equidade perante todos os cidadãos que residem em Portugal, e não apenas aqueles que são portugueses de nascimento. E para isto temos aqui uma declaração da Organização Mundial de Saúde que diz que todas as pessoas devem poder atingir o seu potencial máximo de saúde, sem que as circunstâncias económicas e sociais determinem a consecução desse objetivo. Mais uma vez, a Declaração Universal sobre o Acesso. E nós questionamos se este acesso é justo e equitativo, e vemos, claramente. Felizmente vivemos num canto do mundo, apesar de Portugal não ser o país mais de vanguarda da Europa, tenho a certeza que se nós olharmos com frieza para aquilo que temos e olharmos para algumas zonas da África subsaariana, do continente asiático ou da América Latina, nós conseguimos perceber que há diferenças, não só na universalidade, não só no seguro de saúde ser, da saúde ser para todas, ser universal, tendencialmente gratuita, de termos recursos humanos especializados, hospitais diferenciados. Não é exatamente o sistema mais perfeito, mas não é o sistema pior. E, portanto, nós, nesta perspectiva relativa, olhamos sempre para quem vai à nossa frente, e bem, e é isso que deve ser feito. E olhamos e percebemos que, em alguns casos, há sistemas mais justos e equitativos, e que o nosso sistema tem ainda caminho para aperfeiçoar. Porque esta questão da iniquidade provém já deram, seguramente também já falaram sobre isso noutros momentos, dos determinantes sociais da saúde, as condições socioeconómicas, culturais e ambientais, onde se incluem as condições de vida, o ambiente de trabalho, termos emprego ou não termos emprego, haver saneamento básico ou não haver serviços sociais de saúde, como é que é a questão da habitação, se ela é melhor ou pior em termos de construção, o nível de educação que nós temos, a questão da produção, da autonomia, da sustentabilidade do uso da agricultura e dos alimentos, mas depois também, para além disto tudo, das redes sociais e comunitárias em que nos inserimos, do estilo de vida das pessoas, e depois de outros fatores mais intrínsecos a cada um de nós, como a idade, o género, o sexo e os fatores hereditários, que têm de facto também aqui impacto nos determinantes da saúde, e isso depois pode gerar equidade ou inequidade. Os estilos de vida são muito determinantes, e nós conseguimos hoje em dia perfeitamente segmentar comportamentos menos salutogénicos em algumas partes da população do que noutras, mas nem por isso fazemos sentido em discriminar as pessoas que em determinada altura não adotaram estilos de vida saudáveis, que não foram autoprotetoras, que não trabalharam, digamos assim, o suficiente para aumentar o seu estoque de saúde ou para manter o seu estoque de saúde, mas depois olhamos todos para o sistema e percebemos que ele, por força disto, também não é sempre justo e também não é sempre capaz de trazer equidade ao sistema.
Mas sabemos, ao contrário, que a diminuição das desigualdades em saúde é possível a ser atingida se nós conseguirmos atuar sobre aqueles determinantes, entre os quais está o acesso. E, portanto, podemos dizer que a equidade no acesso tende a promover a equidade no estado de saúde das pessoas. E isto é algo que é simples de entender e que é, de facto, resume o binómio mais difícil entre a equidade e a inequidade e o acesso. Não há soluções milagrosas, mas acho que todos nós, eu vou procurar mais à frente dar algumas pistas sobre a forma como nós podemos, algumas pistas para discussão, não é para dizer que são aquelas que estão certas, mas há algo que podemos discutir, porque não há ideias certas nem erradas, à partida, todas as ideias são admissíveis à discussão e depois vamos eliminando aquelas ou que não fazem sentido, ou que não são execuíveis, ou que não são comportáveis, ou que não são sustentáveis, mas as ideias, quando estamos em processo de criativo, são todas, à partida, admissíveis, todas boas. Alguma dúvida adicional até agora? Estão todos esclarecidos. Está tudo esclarecido? Ok. Continuam a ver o ecrã? Sim, sim, perfeitamente. Ok. Mas eu agora perdi, só tenho 2 ecrãs e só consegui. O que aconteceu? Está aqui. A partilha que estamos a ver é da apresentação. Pois eu sei, mas agora eu estava a andar com ele para a frente e agora não estou a conseguir. Ele desapareceu, aparece-me só a sua cara e não aparece a minha apresentação. Olha cá. Eu queria andar com ele para a frente. A sua cara e depois... Agora, para o partilha. Espera aí, já pus outra vez a partilha, acho eu. Exatamente. Mas agora não tenho o comando para andar com ele para a frente. Não sei o que é que dá. Não, sei, não vejo os comandos. No teclado, não consegue. Estou eu a fazer. Estava eu a fazer. O que é que aconteceu aqui? Vocês hoje estão muito sossegadinhas, o que é que se passa? Margarida, Oliveira e Martins, vocês que são sempre tão faladoras. Podem ligar o microfone e podem dizer alguma coisa. Pelo menos agora neste interregno. Estamos com atenção a ouvir. Estão com atenção a ouvir. Pelo menos podem perceber que muitas das coisas que estão a ser faladas também já falámos. Sim. A maior parte das coisas que estamos a falar nós já falámos e vai ao encontro dos trabalhos que fizemos agora há pouco tempo, não é? Sobre as políticas de saúde. Por exemplo, era sobre o acesso, sobre a desigualdade no acesso. E sobre os trabalhos temos muito que falar. Pronto. Ai. Eu já cá estou novamente. Estão a ouvir-me? Sim, sim. Agora não sei o que é que aconteceu porque de repente há bocado o ecrã caiu. Agora vamos ver se eu consigo voltar onde eu estava. Era aqui. Tu, Pedro, a sua câmara é que a imagem não aparece quando está a falar. Não sei se se desligou a câmara. Mas agora já. É que eu carrego. Agora já está. Pronto, nós conseguimos ver a sua partilha, mas a sua câmara não mas agora liguei-a. Agora sim, agora estamos a ver, sim. Ok. Pronto, então eu vou voltar ao que estava a partilhar. Eu estava aqui num modelo conceptual que não é da minha autoria, mas de facto que faz um bocadinho este resumo dos determinantes em saúde. Então, continuam a ouvir-me? Sim, sim. Ok. Dos determinantes em saúde e da forma como
os determinantes sociais da saúde e a componente do contexto sociopolítico acabam por influenciar os resultados em saúde. Eu não vou perder, isto é um modelo teórico, fica mais para reflexão, não vale a pena estar aqui a dissecar cada uma das suas componentes, mas é de facto uma forma gráfica de olharmos para as questões do acesso. Posto isto, onde é que nós estamos, e pronto, depois deste enquadramento, onde é que nós estamos enquanto país em termos de acesso? Isto vocês devem conhecer melhor do que eu. Criado há cerca de 2 anos, o livre acesso e circulação, a possibilidade de o doente escolher dentro do SNS, no Sistema Integrado de Gestão do Acesso, com o seu médico assistente, com o seu médico de família, também com o hospital, como uma oportunidade para reforçar a sua fidelização pela qualidade e pela excelência, para nós podermos aceder a cirurgias, há bocado já falei nisso, a consultas, a meios complementares de diagnóstico e a urgências, na lógica do SNS. Mas sendo certo que nós temos tudo isto, podemos perguntar se os doentes e as pessoas estão satisfeitos. E a verdade é que ainda recentemente, no princípio deste mês, no dia 11, há pouco mais de 10 dias, exacerbado pelas questões da Covid, seguramente, e pelo facto de terem sido interrompidas cirurgias, consultas, pelo facto de até mais ou menos outubro, princípio de outubro, nós termos cerca de 2.000 e tal óbitos por Covid, mas termos um acréscimo relativamente ao ano anterior de 7.000 e tal, e portanto haver 5.000 óbitos, digamos assim, por explicar. Morreram mais pessoas por não Covid do que por Covid, mas provavelmente muitas delas por causa do Covid e da quebra na assistência. O que é facto é que apesar de termos isto tudo, e agora especialmente em contexto de Covid, as associações de doentes juntaram-se, eu tinha lá em cima são 70, mas foram 78, é uma gralha, juntaram-se para com a Confederação Empresarial de Portugal discutir, assinar um protocolo e exigir, digamos assim, 13 medidas de implementação imediata para reforçar o efetivo e urgente acesso a cuidados de saúde primários, a criação de um serviço de apoio ao doente nas unidades de saúde mais complexidade e dimensão, enfim, várias medidas que foram também subscritas pela Associação da Indústria Farmacêutica e também dos dispositivos médicos que se comprometeram a desenvolver programas de apoio aos doentes, nomeadamente este dos medicamentos dispensados na proximidade, a criação de plataformas online de apoio aos doentes e esquemas para melhorar a adesão à terapêutica. Portanto, a realidade é que, apesar de termos tudo isto consagrado nas leis e de termos tudo isto previsto na estrutura formal oficial do SNS, há 78 associações de doentes, se calhar a quase esmagadora delas em Portugal, que assinam um memorando a pedir ao Estado que olhe para as questões de acesso, porque o acesso piorou, sobretudo em contexto de Covid, e isso é entendível. A vida das pessoas é que não fica em suspenso, a Covid não para a evolução dos cancros, a Covid não para a evolução da diabetes, a Covid não para a evolução das doenças reumáticas, a Covid não faz parar outro tipo de doenças às quais é importante dar a resposta. E, portanto, eu sublinhei aqui este ponto que é dos 13, que é sensibilizar o Governo para o efetivo e urgente acesso aos cuidados de saúde primários, uma maior atenção ao acesso de cuidados de saúde primários e a criação de um plano de recuperação dirigido aos portugueses que, pela sua idade e situação social, estão em maior vulnerabilidade e com dificuldades acrescidas de acesso aos cuidados de saúde. Lá em cima, mais ou menos, não são 70, são 78. E depois nós pensamos, isto são as pessoas a falar, nunca estão contentes. Mas se nós olharmos para aquilo que são relatórios internacionais, este relatório, o Health at a Glance Europe 2020, que foi divulgado, portanto, esse é o 2020, é já deste ano, isto são dados de 2016, são os que conseguiram utilizar para este estudo, mas faz
traduz aquilo que é a percepção ou o relato de qualidade feito pelos utentes em cada um dos países sobre os seus serviços de saúde. Seja no lado esquerdo a medicina geral e familiar, e os cuidados de saúde primários em geral, seja do lado direito os cuidados mais diferenciados, hospitalares e de outro nível de diferenciação de especialidades, digamos assim, clínicas. E se nós repararmos na Europa dos 27, portanto que este relatório usa dados de 2016, mas já não tem o Reino Unido, se não éramos 28, o Reino Unido já está na linha de baixo, quem são os nossos parceiros com quem nós nos estamos neste momento a comparar? São os países, basicamente, os mais pobres e os da antiga cortina de leste. É a Grécia, a Polónia, a Lituânia. A Suécia tem ali uma percepção baixa em cuidados primários, mas depois dispara nos cuidados hospitalares, que é um modelo de organização diferente. Depois nós comparamos com a Bulgária, com a Croácia, com a Estónia, com a Roménia, com a Hungria, que já estão todos eles melhores do que nós. Ou que, pelo menos, os seus utentes já o avaliam melhor do que os utentes portugueses avaliam o sistema de saúde. E nós formos olhar para a média europeia, nós estamos bastante abaixo. E isto, apesar de tudo estar consagrado. Mas podemos dizer ainda assim, não, mas atenção, porque isto é o relatório da OCDE e eles não têm, se calhar, grande conhecimento sobre, apesar de termos a trabalhar nestes relatórios, não sei se ainda trabalha neste Health at a Glance, mas quem trabalhava nisto, quem era consultor, era o professor Pedro Pita Barros. Não sei se ainda é, não tive o cuidado de ir ver isso, mas é de facto um relatório insuspeito. Mas nós podemos, não, é um relatório sem exceção, mas não é verdade. Se nós formos olhar para o relatório da Comissão Europeia, e se formos olhar para os níveis de acesso entre Portugal e a média da União Europeia, nós percebemos quem é que reporta dificuldades. As pessoas de mais baixo rendimento em Portugal estão pior do que as pessoas de mais baixo rendimento na média da Europa. As pessoas de rendimento médio em Portugal estão piores do que as pessoas de rendimento médio da Europa. Só as pessoas mais ricas em Portugal é que se queixam menos do que as pessoas mais ricas da Europa. E, portanto, há aqui uma iniquidade, lá voltamos a falar da iniquidade no acesso e na satisfação aos cuidados de saúde. E é a própria Comissão Europeia que vem desafiar o governo português, o Estado, independentemente da cor política, o Estado, que há algumas barreiras de acesso para alguns grupos populacionais, em particular áreas rurais, interior, onde de facto há queixas em relação a custos, a distâncias, a tempos de espera e necessidades não satisfeitas, e que a maior parte disto deriva de barreiras financeiras ou de questões financeiras, apesar de virmos a melhorar alguma coisinha, mas de facto quando nós melhoramos, aparecemos nas parangonas, esquecemos que os outros melhoram mais depressa e melhoram mais do que nós. E portanto temos aqui um da OCDE, outro da Comissão Europeia, mas também trabalhado pela OCDE, pelo Observatório Europeu, que nos falam de dificuldades ou de um caminho a percorrer em termos de acesso em Portugal. E posto isto, chegamos aqui a uma fase, não sei se tem alguma dúvida nesta altura, ou algo para esclarecer. Não? Ok. Algumas questões óbvias que nós sempre por cima da mesa. Uma delas é dizer, ponha-se mais dinheiro na saúde, façam-se mais edifícios, contratem-se mais profissionais, melhores tecnologias, o último grito, o espaço digital de saúde para todo Portugal e para toda a Europa. É uma possibilidade. É com dinheiro. Mas se calhar ainda podemos olhar para a questão das eficiências antes do dinheiro. Depois temos então, o dinheiro, porque também é importante haver dinheiro na saúde. Se calhar, não sei se todos sabem, o Ministério da Saúde começou por não ser Ministério da Saúde. Primeiro foi uma Secretaria de Estado, uma Direção-Geral, depois uma Secretaria de Estado, nascida dentro da Segurança Social. Portanto, a seguir ao 25 de Abril não se criou o Ministério da Saúde. O Ministério da Saúde era o Ministério dos Assuntos Sociais e havia ali uma coisa da Direção-Geral da Saúde, ou dos Recursos em Saúde, ou coisa assim parecida. Já nem consigo como é que se chamava. Mas não foi criado logo um Ministério da Saúde, foi ganhando espaço. E a maior parte do financiamento que estava no Ministério dos Assuntos Sociais, hoje da Segurança Social, ficou na Segurança Social. E, portanto, o déficit crónico da saúde é crónico por isso mesmo, é porque é desde a criação do SNS. Fala-se muito em corrigir este déficit estrutural crónico e, ao mesmo tempo que se faz isso, haver um programa de combate a desperdício, ineficiências, a redundâncias, coisas duplicadas, exames que nós vamos ao privado, depois vamos ao público, depois vamos aos cuidados de saúde primários e depois mandam-nos fazer num particular e depois quando chegamos ao hospital repetimos a ressonância magnética e a TAC e por aí fora.
haver, de facto, isso precisamos de um data health space, uma centralidade de informação e interoperabilidade dos sistemas operativos, que é algo que também continua a não existir, portanto, de facto trabalhar nas eficiências. Aumentar a autonomia dos gestores. Eu ontem ouvia o professor António Araújo, diretor do Serviço de Oncologia do Santo António no Porto, dizer que hoje em dia, se uma administração de um hospital quiser comprar um parafuso, tem que mandar um pedido de autorização para o Ministério. Não é da Saúde, é das Finanças, quase. E, portanto, o nível de autonomia está muito, muito baixo. E, claro, quando há menos nível de autonomia, também há menos, as pessoas vão se resignando a serem menos gestores e mais executantes, e tudo isso também acaba por não contribuir para ganhar uma certa energia em trabalhar para se fazer bem, para se fazer melhor, porque na verdade o nível de autonomia é muito baixo. Pode-se dizer depois que é encontrar aqui o toque de Midas, mesmo na gestão dos recursos humanos, encontrar o equilíbrio certo, arranjar médico e família para todos, olhar para o modelo das unidades coordenadoras funcionais. A seguir ao 25 de Abril, e para termos os indicadores que hoje temos de esperança de vida e de vacinação acima dos 95%, em alguns casos acima dos 98%, houve um programa para a melhoria da saúde materna ou infantil que passou pela criação de unidades coordenadoras funcionais, entre os cuidados primários e os cuidados hospitalares. Hoje há imensas especialidades que não conversam umas com as outras. O nível de literacia de um médico de MGF, por exemplo, em relação a matérias da dor, é muito grande. O nível de literacia de um médico de MGF, ou até mesmo de awareness, de disponibilidade, de atenção, de estar disponível para discutir acompanhamento de doentes que há uns anos atrás eram agudos e em doenças que matavam, pois são doenças crónicas como o VIH-Sida ou as hepatites, muitas das vezes existe estigma também dentro dos cuidados de saúde primários. Muitas das vezes a simples existência de unidades de coordenação funcionais, formais ou informais, e em alguns casos existe, e na área da oncologia também é muito importante. Reparem, na área da oncologia é impressionante porque as pessoas têm 3 ou 4 programas de rastreio oncológico e todos eles assentam nos cuidados primários. E assentam nos cuidados primários porque há um conjunto de indicadores das USFs e das UCSPs que foram criados para os ACES que levam a que os médicos de família peçam para se fazer o rastreio do câncer da mama, que é feito em parceria com a Liga Portuguesa contra o Cancro, que se contratualiza com as ARS, o cancro, pesquisa de sangue oculto nas fezes ou colonoscopia para o cancro coloretal, o cancro da próstata nos homens e pouco mais. Pouco mais. E o cancro do colo do útero. São cancros que têm indicadores nos cuidados de saúde primários, mas não há um nível de awareness para a sintomatologia, por exemplo, em pulmão. O tempo que um doente não se apercebe que os sintomas estão a começar a surgir em si, que há alterações na forma como respira, como tosse, como se cansa, e anda tempos e tempos a dizer ao médico, ando mais cansado, isso é da idade, você perca peso. Há um nível de iliteracia também em cuidados de saúde primários, que quando o doente anda muito tempo perdido no sistema, e por isso é que nós temos em Portugal menor incidência do cancro do pulmão do que a média da Europa, mas maior mortalidade no cancro do pulmão do que o resto da Europa, porque nós fazemos um diagnóstico tardio. Porque quando os doentes chegam aos hospitais já vão em estadios avançados e metastizados, e há muito pouco a fazer na maior parte dos casos. E isto poderia passar por unidades de coordenação funcionais que garantia que o doente se sentisse incluído e que estivesse dentro do sistema. E depois, esta lei de base da saúde, é preciso perder alguns complexos. Tirar os privados da lei de base da saúde, que foi um braço de ferro entre esta ministra e o anterior ministro Adalberto Campos Fernandes, em que ele tinha entregue a lei de base da saúde à doutora Maria de Belém Roseira, anterior ministra também, e a lei apontava num determinado sentido. Entretanto, houve a substituição do ministro, entrou a ministra Marta Temido, mais colada, digamos assim, a uma certa esquerda de Correia de Campos e do seu próprio formação da missão hospitalar, e achou que os privados tinham que ser excluídos da equação. Foi um braço de ferro, até foi bastante feio na altura. Houve até uma certa discussão no interior do próprio Partido Socialista, que suporta o governo. Mas o que é facto é que é preciso perder estes complexos. E vimos bem agora na Covid que muitas das vezes precisamos do privado em complementaridade para dar resposta àquilo que o público nem sempre consegue dar. Outra coisa que podemos olhar é para as USFs. Se já temos as modelo C, porque não criar umas outras ainda modelo D? As As são as USFs
que não contratualizam incentivos financeiros, mas apenas institucionais. As B são aquelas que já dão maior nível de rendimento a todos os seus membros constituintes. As C seriam aquelas que seriam privadas. E do tecido privado, do tecido social, das misericórdias, das IPSS. As D pus para ali, porque ia ser um outro modelo qualquer que pudéssemos querer inventar. Mas todos eles podiam fazer parte da resposta. Se nós temos 1 milhão de portugueses sem médico de família e continuamos agarrados ao sistema público e sem possibilidade de assegurar que há doentes que podem ter acesso e que não têm acesso nesta altura. Outra questão podia ser avaliar a custo-efetividade do modelo dos ULS. Tem mais de uma década em Portugal, se calhar 15 anos em Portugal. Foram 2 modelos. Avançámos com os ACES que se ligavam com os hospitais da sua zona de referência, que é aquele que existe no litoral, em Torres Vedras, em Caldas da Rainha, que existe em Santarém, que existe no Médio Tejo. O LS temos poucas. Temos em Matosinhas, temos no litoral e depois temos aquela zona toda do Beja, Évora, Castelo Branco, Guarda, Bragança, o interior. O interior tem o modelo do LS. E nunca ninguém foi avaliar qual é que é o modelo que é mais custo-efetivo. Se é o modelo do LS, ainda agora fomos louvados num relatório internacional por termos um modelo do LS que permite a integração de cuidados numa área específica da doença. E quando se vai a perceber que existem 8 ULS e 55 ACES, e que a população coberta pelas ULS se calhar corresponde a 10 ou 15 ou 20% da população portuguesa. Mas temos 2 modelos em paralelos a correr em Portugal. O modelo dos ACES, que se jogam com os seus hospitais, e o modelo das ULS. Qual deles garante melhor acesso ao utente? Qual deles é mais custo-efetivo? Qual deles não se mede? Em Portugal avança-se sempre com o voluntarismo das iniciativas e as avaliações sérias e rigorosas ficam por fazer. E eles coexistem os dois. Era suposto avançar com um e com o outro para ver qual deles é que era melhor, para se decidir. Mas existem os dois e ninguém decide nada. Depois, avançar também para modelos de contratualização pay for performance, de acordo com os resultados alcançados. Avançar para, perdão, com base em ganhos em saúde, value-based healthcare. Temos resultados, é remunerado. Não temos resultados, não é remunerado. Isto sejam os privados, sejam as farmacêuticas, sejam os equipamentos, seja quem for. Fazer da geração de dados de prática clínica real, real world evidence, real world data, que está ali, ferramentas também para afinar os modelos de financiamento e para que isso possa assegurar mais acesso por parte de algumas pessoas. Usar os prós e os prés. Patient Reported Outcomes, Patient Reported Experience, como já em alguns casos é feito. Avançar para modelos de contratualização inovadores, com base em partilhas de risco. Instituir tetos para a despesa e dizer, dentro deste teto tudo é possível, mas dá algum grau de previsibilidade ao orçamento do Estado. Olhar, por outro lado, para aquilo que é a responsabilidade do Estado, não adiar, como faz muitas das vezes, em procrastinar a aprovação e o financiamento de medicamentos, já lá vou essa parte, para introduzirem no mercado português. E, portanto, tudo isto, de falar de um ecossistema de saúde inovador, que poderíamos eventualmente até sermos atrativos para captar empresas com investimento direto estrangeiro em Portugal, como acontece na Irlanda, como acontece noutros países, mas para isso é preciso ter um nível de fiscalidade que seja competitivo, um nível de direito laboral que seja atrativo, e não é sempre este risco de saber quando é que estamos a entrar em incumprimento, em default com as instituições europeias, em bailout que é o resgate financeiro, que depois tinham que vir mais taxas e taxinhas, aperta ao cinto, e ninguém quer investir num país que não dá garantias de confiança. E, portanto, este compromisso de sustentabilidade, sem olhar apenas para a componente das receitas, que é aquilo que parece ser o que todos os governos têm feito, e sem olhar para o calendário eleitoral dos 4 anos, era algo que exigiria um compromisso entre os partidos, entre as associações, entre os setores públicos e privados, para que nós pudéssemos ter, de facto, aqui algumas condições de acesso. Isto é dito também pela Comissão Europeia de outra forma, para melhorar, discutirmos as questões da capacidade de pagarmos, da comportabilidade, utilizar a experiência do utilizador e ver a disponibilidade que nós conseguimos trazer para dentro do mercado, para dentro da saúde. Isto é o resultado de um painel de peritos para formas efetivas de investir na saúde, sobre acesso nos serviços de saúde da União Europeia. Este relatório também está disponível, tem vasta matéria, e eu paro já a seguir ao seguinte slide para mais uma reflexão, que tem a ver algo que também podia ser feito e que corre muito deste pedido que as 78 associações fizeram, com algumas pistas, algumas vêm de lá, outras são da minha lavra. Promover a qualidade e a segurança para reforçar o foco nas pessoas, ter programas especiais para auxiliar quem mais precisa, quem mais está carenciado e debilitado, garantir
condições nas salas de espera, humanização e assegurar a pontualidade no serviço prestado, evitando o afluxo indesejado de pessoas todas à mesma hora para consultas que não são todas à mesma hora. Já há hospitais que fazem isto muito bem feito com o desfazamento dos horários, mas as pessoas, por sua vez, é que não cumprem, e portanto é preciso educar também as pessoas. Não vale a pena irem às 8 da manhã quando a sua consulta é às 10. Alguns hospitais também marcam basicamente por lotes, todos das 9, todos das 10, todos das 11. Começar a olhar, hoje em dia é perfeitamente possível segmentar e permitir um acesso que também crie mais conforto nas pessoas e segurança, sobretudo agora em contexto de Covid. Explorar os innovative contracting com prestadores privados, como explicava há bocado, promover uma comunicação mais fluida e segura entre as unidades de saúde e os profissionais, criar uma carta de equipamentos, e essa carta de equipamentos não pode ter só o SNS, tem que ter o público, o privado, o social, todos os setores. Privilegiar a adoção da telemedicina, a interoperabilidade dos sistemas de informação, reforçar o papel dos enfermeiros e dos farmacêuticos, não só na prestação de cuidados, como também na integração em trabalho multidisciplinar com o médico e na comunidade. Disseminar esta dispensa de medicamentos hospitalares de proximidade. Não faz o mínimo sentido que um doente portador de VIH tenha que ir todos os meses, ou 3 em 3 meses agora, deslocar-se ao hospital de referência, se, por exemplo, morar em Porto Alegre, que tenha que ir a Santarém, ou Lisboa, ou Coimbra, recolher a sua medicação, quando isso hoje em dia não faz o mínimo sentido. Adotar a implementação de programas de apoio ao doente, como dizia muito bem o protocolo das associações de doentes, em que a indústria farmacêutica e a indústria dos dispositivos médicos também intervém. Paro aqui para saber se estou a ser muito confuso ou se estou a ser muito provocador com a discussão. Não, depois desta última reflexão, digamos assim, acho que é impossível não comentarmos e não lançarmos aqui para cima da mesa algumas questões, até porque acho que a sessão está a ser bastante interessante e estamos a tocar em muitos assuntos que já abordámos nas aulas, mas também a abordá-los de uma maneira diferente e de uma perspectiva diferente, que era isso também que se pretendia. Relativamente ao modelo de, ao balanço que se faz, à comparação que se faz entre o modelo dos centros hospitalares e da relação com os ACES e também das ULS, ninguém é melhor para falar sobre isso, ou pelo menos para nos dar alguns inputs, do que o professor Ruben, até porque essa questão fez parte dos seus estudos, eventualmente não tanto no âmbito dos custos, mas sim da produtividade. Mas, no entanto, há bocadinho, quando falávamos dos modelos de gestão, eu lembrei-me de um modelo que está previsto no decreto-lei que regula o funcionamento dos centros hospitalares, que tem a ver com os centros de responsabilidade Responsabilidade integrada. integrado, sim. Esse é um modelo que pretende premiar a produtividade, é mesmo assim, e é um modelo que não tem tido o sucesso que se esperava. Eu gostava de saber a sua opinião do porquê, de quais as razões para esta falta de sucesso. Eu penso são sobretudo financeiras. Eu penso que são sobretudo financeiras. E o receio em que avançar para CRIs. Os Se calhar profissionais de saúde. podíamos Sim, explicar para as pessoas perceberem, para os alunos perceberem, que acho que não sei se estão por dentro do que é que são os CRIs. Não estão, para não. Quer avançar com a explicação? não, força, avança. No fundo são estruturas autónomas dentro dos hospitais, com determinada autonomia financeira, Contratualização. exatamente, e que acabam por, dentro dessa autonomia, permitir que os profissionais que se encontram inseridos dentro desses centros possam fazer determinadas opções no âmbito da prestação de cuidados e das ofertas que são possíveis fazer, e também com base nos resultados que venham a conseguir, que supostamente serão resultados melhores do que a prestação de cuidados tradicional, digamos assim, serem também ressarcidos com base nessa produção adicional que venham a fazer.
e que levanta vários problemas, nomeadamente o problema financeiro, de saber se nós temos capacidade e condições para remunerar pelo desempenho os profissionais que atinjam de facto resultados de padrões de excelência. Por outro lado, a qualidade das auditorias que possa ser feita a estes serviços, porque nós não temos um serviço independente e autónomo, nem sequer para os cuidados primários, quanto mais para os hospitalares, para poder fazer benchmark e para poder fazer comparação de dados entre unidades diferentes. Depois, porque também temos dificuldades na interoperabilidade dos sistemas para podermos fazer esse mesmo benchmark e fazermos comparações de métricas. E, portanto, é um sistema que, em teoria, funciona muito bem, mas que é preciso, numa fase inicial, fazer investimento para que ele funcione. É a minha perspectiva. Depois dotados de recursos apropriados, eu não tenho dúvidas nenhumas que seria muito bom, quer para os profissionais, para a satisfação profissional, para a satisfação da carreira, para a qualidade do próprio ambiente hospitalar e, sobretudo, para os doentes, para os utentes. Mas eu penso que o Estado, os governos sucessivos e, sobretudo, quem manda na saúde em Portugal é o Ministério das Finanças desde há vários anos. E a questão de ter havido uma reforma nos ACES, seja como for, e a criação das USF modelo B, com incentivos para além dos institucionais, que são pagos financeiros, esses tais prémios por desempenho nos cuidados primários já são pagos, os médicos da mesma carreira não ganham todos o mesmo, há quem ganhe mais, há quem ganhe menos em função dos resultados que obtém. O que é facto é que no curto prazo, nos primeiros, até atingir, digamos, o break-even, como se fosse um negócio, há uns primeiros anos em que o Estado mete dinheiro à frente. Os ganhos em saúde da população não vêm ao mesmo tempo que vem a remuneração e o investimento que é feito nos profissionais de saúde. Os ganhos em saúde vêm a 10, a 15 e a 20 anos na população. E os ciclos eleitorais são curtos e as pessoas recebem ao fim do mês, quanto que os ganhos em saúde das ações que fazem só vêm passado uns anos. Eu acho que há aqui uma falta de coragem política muito grande para ver a longo prazo. Por isso é que eu dizia há pouco que é necessário este pacto transversal que cria orgulho, em que nós saibamos para onde é que estamos a ir, para além do horizonte político dos 4 anos, porque as pessoas gerem a saúde para serem eleitas a seguir. Isso também é uma matéria que é interessante. Há bocado falava que uma das soluções poderia-se passar por aumentar o nível de autonomia gestionária, digamos assim. Pronto. Porque, no fundo, apesar das instituições terem, em teoria, autonomia patrimonial e administrativa e financeira, no fundo sabemos que não é assim. De facto, existe a necessidade de haver o aval do Ministério da Saúde e, na maioria dos casos, do Ministério das Finanças. Agora, excepcionalmente, as aquisições que sejam fundamentadas ao abrigo do Covid E o recrutamento. e o recrutamento, Médicos. exatamente, mas com base na necessidade de combater a pandemia. Depois o que é que acaba por estar a acontecer é que muitas das aquisições que não têm nada a ver com o Covid estão a ser encaixadas aí nessa exceção, mas pronto, isso são outras questões. No entanto, não sei qual é que é a sua opinião de, paralelamente a haver esse aumento da autonomia, digamos assim, também haver um aumento da responsabilização sobre as decisões que são tomadas e sobre os investimentos que são feitos e sobre a falta de resultados também. Eu acho que é difícil haver mais responsabilidade do que existe nesta altura. Eu, quando fui dirigente do Ministério da Saúde, não existia um regime da responsabilidade civil extracontratual dos agentes do Estado com a inversão do ónus da prova. Isto na prática significa o quê? Se eu fizesse alguma coisa de errado, o Estado tinha a obrigação de me demonstrar, de me provar que eu tinha gerido à margem da lei e poderia, se isso viesse a ser comprovado, eu poderia vir a ser penalizado fiscalmente, penalmente, materialmente, fosse aquilo que fosse. Com a responsabilidade civil extracontratual dos agentes do Estado, o que acontece é que nenhuma pessoa, na plena lucidez nas suas faculdades, põe o pé em ramo verde, porque houve uma inversão do ónus da prova. O Estado, primeiro, faz todo o mal que tem que fazer a quem está a gerir em seu nome, e depois a pessoa tem que se defender para mostrar que, afinal, estava isenta de culpas e que agiu em nome dos utentes e da comunidade. É muito difícil nós, num esquema deste, sequer conseguirmos seduzir pessoas num mundo competitivo para que isso aconteça. Porque eu não estou dentro do SNS nesta altura, mas aquilo que eu ouço dizer aos meus colegas que se mantêm, eles têm medo todos os dias, todos os meses. Nas ARS têm medo quando têm que fazer a autorização do cabimento
ou da ordem de compra, mas não tem o compromisso feito e como não está cabimentado, não tem o compromisso, não podem fazer a ordem de pagamento, não fazem a ordem de pagamento, o medicamento não chega, então avança-se e depois a seguir vem um despacho retroativo a ratificar os atos, até o dia em que deixa de vir o despacho retroativo a ratificar os atos e a pessoa é apanhada nas curvas. E, portanto, eu acho que sim, responsabilizar sim, mas responsabilizar pelos atos cometidos propositadamente à margem da lei, que sejam corrupção, suborno, contra isso, tudo. Agora, aquilo que é feito, se nós tivermos um financiamento adequado, primeiro, para podermos ter essa responsabilização, temos de ter um financiamento adequado das instituições de saúde. Porque o que acontece na maior parte dos casos é que o orçamento do 12º já se esgotou e os hospitais andam a emprestar medicamentos uns aos outros. E quando têm necessidade de os... Houve aqui coisas, o ano passado, aconteceram aqui coisas. Eu tive conhecimento, através da associação GAT, que é um grupo ativista para o tratamento do VIH-Sida, com os quais na empresa trabalho bastante, que não só não havia a dispensa do medicamento para 3 meses, como também não havia já para um mês, como não havia já sequer para uma semana, de 3 em 3 dias, os doentes tinham que ir ao hospital, eram unidosos partidas abertas para uma caixinha, porque o hospital tinha esgotado o seu dinheiro e ninguém queria atravessar-se com a ordem de encomenda. Então vieram pedir aos laboratórios que emprestassem medicamento e quando eles tivessem o equipamento que faziam nota de encomenda. Portanto, já não é só os atrasos no pagamento, é começar à altura já a emprestar dinheiro ao Estado para que os utentes não deixem de ser tratados. Se corrigirmos estas imparidades e se os orçamentos dos hospitais e dos serviços de saúde, das ARS, forem aquilo que elas realmente necessitam, então vamos falar de responsabilização máxima. Neste momento, eu considero que os gestores hospitalares, na maior parte dos casos, são verdadeiros heróis. São verdadeiros heróis. Não é fácil ser gestor, efetivamente. Diga? Com a falta de recursos que existe, não é fácil ser gestor, eu concordo, em absoluto com essa. Eu acho que são verdadeiros heróis, porque a maior parte das vezes estão a arriscar a sua própria vida e estão a arriscar a sua própria liberdade. Esta lei tem penas, tem uma moldura penal complicada. E as pessoas não estão a levar para casa nada. Estão a comprar para os utentes, mas estão a violar a lei, que é a lei dos compromissos, aos quais depois se aplica esta lei da responsabilidade civil extracontratual dos agentes do Estado, com inversão do ónus da prova, que eu acho que isto é perfeitamente pérfido. Eu não sei, mas é a minha opinião de espectador. Mas é aquilo. Eu não queria estar nessas circunstâncias hoje em dia. Eu também, só para terminar, para passarmos à frente, é corroborar essa questão de muitas vezes as administrações e os próprios serviços intermédios e direções intermédias terem que se atravessar um bocadinho em prol da garantia da prestação de cuidados, porque, por exemplo, os hospitais que dependem muito de prestadores de serviços que não têm a possibilidade e a atratividade de ter médicos do quadro nas mais diversas especialidades, têm que contratar prestadores de serviços acima dos valores que estão estipulados como norma e têm que pedir essa autorização superior para poder contratar um bocadinho acima dos valores que são estipulados. Isso se estão-se a atravessarem, se estiverem à espera da autorização que depois, ou da ratificação que depois vier, a pessoa chega à urgência, para os serviços. chega à consulta e não tem médico para o atender, portanto... Para os serviços, vem a televisão, o senhor ministro não sabe o que é que aconteceu porque já deu indicação para contratar e para tratar de tudo, o que é que assim que acontece? Quem está na faixa intermédia, o doente fica prejudicado, o utente fica prejudicado e sente que o seu acesso está a ser subtraído, e é desse estamos a falar. Quem está acima consegue sempre encontrar a desculpa, que já deu ordem, já tratou tudo, como até vimos, que já temos o primeiro-ministro dizer em relação a apresentar a IRS, o gajo mandou-os para lá, eles é que não foram. Porque realmente quem está no meio, que é esta mesoestrutura, esta mesocracia que está aqui no meio, que faz funcionar as coisas, na verdade, não tem os recursos, tem que executar, está exposto a risco, está altamente de responsabilidade, mas não tem as ferramentas para poder usar em pleno as suas capacidades de gestão. E isto subtrai acesso às pessoas e subtrai vontade e motivação aos profissionais que estão a dirigir, sejam eles administradores do Conselho de Administração, sejam administradores hospitalares de carreira, sejam gestores de serviços médicos ou enfermeiros. Isto é igual para todos. Eu tenho ainda mais slides do que aqueles que já apresentei, mas não vou fazer. Peço desculpa, mas
Eu peço desculpa, eu tinha uma questão ali sobre um ponto. Pronto. Se puder ser, claro. Eu tinha ali uma questão sobre ali no Puder ponto e se 6. souber, que eu posso não saber ser, claro. Ah, não, sabe, ela é fácil, portanto deve saber de certeza. Ali na questão do ponto 6, ao estarmos a privilegiar a adoção da telemedicina, também não estaremos a privilegiar a desumanização do atendimento. Sim, sim, mas nós vimos agora, houve uma coisa nos últimos 10 anos que andámos sempre a dizer. Temos que fazer uma transformação digital. Temos que fazer. Isto era verdade para os hospitais públicos, para os hospitais privados, para as empresas de chouriços, para as de pneus, para tudo. E veio um CEO de uma empresa chamada Covid, que nos disse a todos: meus amigos, o que vocês não fizeram em 10 anos, vamos fazer em 10 dias. Passa tudo a trabalho de teletrabalho, trabalho remoto, teleconsultas, telemedicina, em vídeos e e-mail. Nós estamos a fazer uma aula que não consegui, que em circunstâncias normais há um ano eu estaria sentado ao pé de vós a fazer. E é menos humano nesta. Claro que é menos humano esta nossa interação. Eu estou a olhar para os meus slides, nem vos estou a ver. Não consigo sentir o brilho dos vossos olhos, não consigo sentir se vocês estão encostados para trás, se estão interessados, se estão motivados, se têm algo, eu não consigo ver os olhares se têm alguma dúvida, é menos. E isto acontece na consulta. Claro que sim, que acontece, mas é preferível termos esta recuperação através de telemedicina e nos casos em que, não estou a dizer que é telemedicina para tudo, mas um doente crónico que basicamente vai 2 vezes por ano ou faz as 2 pode check na consultas por ano, uma pode ser telemedicina, outra pode ser presencial. Pode haver aqui um misto, mas o que tem que acontecer é de facto esta telemedicina, a utilização das apps, a utilização dos SMS, os e-mails, a necessidade de haver aqui canais mais informais para estabelecer relações que não deixam de ser formais, por outro lado. Mas isto também só pode acontecer, de facto, se todo este jogo da telemedicina e da integração das conclusões dos resultados se conjugar com uma interoperabilidade dos sistemas. Porque se já hoje em dia é difícil com as consultas presenciais haver uma integração de sistemas, como é que se registra tudo isto de ambos os lados e como é que isto comunica no contexto hospitalar, na integração vertical dos cuidados e na integração horizontal também. Mas quando eu digo isto, correndo o risco de haver uma desumanização, sim, é verdade. Eu trabalho num setor que é altamente face-to-face. Não há centro de saúde nem hospital, vocês sabem isso bem, onde não haja o delegado de informação médica com uma pastinha na mão. Há médicos que deixaram de receber delegados. Há delegados que deixaram de poder interagir, almoçar com o senhor doutor, como iam fazer ao jantar, fazer uma reunião científica num restaurante, beber um bom vinho, uma boa refeição, ao mesmo tempo que vai lá um médico explicar a inovação da ciência, que era assim que as coisas funcionavam. Agora funciona tudo pela internet. Seja o Zoom, seja o WebEx, seja qualquer plataforma, os webinars, vocês recebem todos os dias nas vossas caixas de correio um conjunto enorme de webinars a que são convidados a assistir a qualquer hora do dia, da noite e ao fim de semana. Veio desumanizar, mas nós é que éramos, enquanto latinos, um povo ainda muito dado a este contacto. Se vocês tiverem perceberem que entre outubro e março ou abril algumas estradas estão intransitáveis, na Dinamarca, na Finlândia, e que este era o modo normal deles trabalharem, eles não eram menos felizes, não têm menos resultados em saúde, não têm menos acesso, encontraram formas alternativas para o ter. E isto é uma escapatória, é uma forma alternativa que não substitui, mas que remedeia a ausência pura e simples de consulta. Eu também tenho uma dúvida, se for possível, relativamente também a este ponto 6 que a minha colega Margarida referiu. Até que ponto é que a telemedicina ou a teleconsulta pode contribuir para a melhoria no acesso à saúde, uma vez que em Portugal temos uma população muito mais envelhecida e que nem sequer têm bases nenhuma de formação eletrónica, e muitos deles que nem percebem o que é que está a ser dito durante uma chamada telefónica e não conseguem explicar o que realmente o problema que têm. É verdade, essa é uma questão. Essa é uma questão que tem a ver com a literacia em saúde, embora noutros setores da atividade já se tenha instituído até a obrigatoriedade da relação digital, como é o caso do IRS.
da declaração e da relação fiscal com as autoridades. Mas é de facto um problema complicado que exige depois a existência de cuidadores informais ou de cuidadores formais, haver organização, como é em muitos casos, das juntas de freguesia e das associações de base local, no apoio às pessoas menos proficientes no uso das tecnologias, é um facto. E, portanto, não é algo que seja para adotar de imediato, mas cada vez mais as pessoas, até mesmo por evolução natural da vida, eu diria que hoje em dia temos utilizadores de informática com algum nível de proficiência já acima dos 70 anos, maioritariamente com níveis de literacia e de escolarização acrescidos, que não é universal para toda a gente, maioritariamente mais urbanos, mas portanto é neste binómio, onde for possível fazê-lo, começar a fazê-lo, onde não for possível fazê-lo para já, ir progressivamente começando a fazer. Eu não sou adepto de revoluções, sou adepto de reformas, que é uma coisa completamente diferente. E as reformas são por natureza incrementais e são avaliadas a cada ciclo incremental. As revoluções são todas as revoluções que aconteceram no mundo, eu acho que tiveram mais efeitos perversos do que benéficos. Eu queria fazer uma pergunta em relação a uma questão global, porque já percebemos que temos aqui pessoas, os nossos professores trabalham mesmo na área da saúde, o doutor esteve mesmo no Ministério, e já percebemos que há pessoas que lutam por ideias e por melhoramentos, mas isto não é um jogo onde se desliga e liga e está tudo novo. E que, como aqui nós somos alunos e somos meros cidadãos, qual é o papel do cidadão em questão de melhoramento, ou em que é que nós podemos fazer como cidadãos e como responsabilidade civil para com que estes serviços, que somos nós os utentes, possam melhorar de alguma maneira? Há muitas formas de o fazer. Primeiro, uma delas a primeira é através do voto. Mas também aí, mais de 50% da população portuguesa não vota. A segunda é através das associações de utentes, que há cada vez mais, e que desejavelmente se desejam livres de ideologias partidárias, embora algumas delas as tenham. Outra é através das associações de doentes. As associações de doentes têm um papel muito importante no sistema de saúde em Portugal. Hoje em dia, até mesmo ao nível da aprovação dos medicamentos no Infarmed, as associações de doentes são ouvidas relativamente ou quando o processo de avaliação começa a decorrer. Não é por acaso que todos os laboratórios da indústria farmacêutica, antes de lançarem qualquer produto no mercado, vão à procura das associações de doentes, dos influenciadores, até mesmo nas redes sociais, os influencers, o cidadão, a pessoa que tem uma voz e que a sua voz, para além de ter a sua voz, é escutada e tem seguidores. Agora, o papel, o impulso para que nós assumamos um papel mais ou menos ativo, não se compra, não se vende, mas pode-se desenvolver, pode-se aprender, pode-se melhorar à medida que nós vamos conseguindo perceber melhor como é que o sistema funciona e que nós vamos tendo mais nível de acesso em literacia em saúde, o domínio sobre a forma como os sistemas também funcionam, como é que gostaríamos que eles funcionassem, e depois temos sempre a Junta de Freguesia, a Câmara Municipal, a Assembleia Municipal, as associações de utentes, as associações de voluntários, etc., que são extraordinariamente importantes para nos dar voz. Para nos dar voz. E depois temos sempre as reclamações, os elogios, e esta postura construtiva, não é? Porque muitas das vezes nós também temos uma postura de contestação, não leva a mal o que eu vou dizer, mas de contestação balofa. Nós gostamos de criticar, mas temos muitas vezes não sabemos o que é que havemos de trazer para construir, para adicionar, e outras vezes ficamos só pela crítica mesmo e nem sequer pensamos na construção. E outras vezes gritamos com os mais fracos dos serviços quando deveríamos fazê-lo junto dos mais fortes. Quer isto dizer que todos nós sabemos que quando vamos a um serviço e estamos zangados, a primeira pessoa com quem gritamos é que o administrativo está ao atendimento. Coitado, não tem culpa nenhuma da organização dos serviços e tal e assim, parcamente pago, pouco respeitado, pouco valorizado, e quando as diretrizes vêm de cima. Mas quando uma pessoa está internada, é
são frequentes os ataques e as agressões aos auxiliares e aos enfermeiros, ninguém bate no médico e ninguém levanta a voz quando chega a altura de fazer uma exposição mais assertiva junto de um administrador. E, portanto, todos nós, muitas das vezes, temos esta tendência para criticarmos de forma inapropriada e criticarmos nos locais errados. Mas é tudo uma questão de literacia e uma questão de nós termos um clique cá dentro que nos... Eu costumo dizer que nós podemos dizer tudo a toda a gente. Não podemos dizer tudo a toda a gente da forma que nós gostamos, da forma pouco cuidada como às vezes o fazemos. Eu, se tiver que dizer alguma coisa a um ministro, um Presidente da República, tenho é que saber como é que eu contextualizo, qual é a mensagem que eu quero, como é que eu posso ser educado, mas ao mesmo tempo assertivo. E posso defender os meus interesses, e posso me organizar na minha comunidade, e posso mobilizar as pessoas que, como eu, têm o mesmo problema. O que eu não devo é só ralhar e largar nas redes sociais, destilar o meu fel nas redes sociais, esperando que, como muitas vezes acontece nos Facebooks, em que as pessoas fazem verdadeiros lençóis de lamentos, mas aquilo não resolve nada porque estão a falar só para si e para a sua legião de amigos, mas não estão a construir, nem estão a fazer chegar construtivamente a mensagem a ninguém. Portanto, há muitas formas em que nós podemos organizar. Eu acrescentaria só também ter a disponibilidade e a vontade e a boa vontade de participar nos inquéritos que são feitos pelos próprios serviços hospitalares no âmbito do sistema de gestão da qualidade e que ajudam a evoluir a qualidade do serviço prestado. Muito bem, muito bem. Sr. Pedro, permita-me só uma questão, uma observação, ou duas questões e duas observações. Eu sei que já vamos, o tempo já são 18h25, mas de qualquer forma, gostava de dizer que gostei muito desse ponto 5, essa carta de equipamentos. Quando falamos da carta de equipamentos e quando pensamos no nosso mês de março, início da pandemia em Portugal, em que ninguém sabia muito bem o que é que existia e de que forma é que o que é que tínhamos, para que é que servia, onde é que se aplicava, onde é que estava. Portanto, a questão da carta dos equipamentos acho que faz todo o sentido. Em relação à questão das unidades locais de saúde, partilhamos da mesma opinião, ou seja, e ainda há pouco tempo discutia isto na Universidade lá da Beira Interior, lá, que o professor também conhece, quando falávamos da questão da integração vertical, quando na verdade foi um agrupar de serviço, um agrupar de cuidados hospitalares com cuidados de saúde primários e eventualmente alguns cuidados continuados, mas que depois, a nível de integração vertical e olhando para aquilo que era o essencial da questão, acabou por nada ser feito ou nada de relevante foi feito, até porque continuamos com algumas áreas, essencialmente na área clínica, com o diretor clínico do lado dos cuidados hospitalares e outro do lado dos cuidados de saúde primários, e ainda temos aqui muito trabalho a fazer, mas também muito trabalho a avaliar. Portanto, já começa a haver alguns estudos, algumas investigações acerca disso, mas que também as conclusões também não nos levam ainda a grandes caminhos. Portanto, há aqui uma necessidade enorme de trabalhar estas áreas a nível não só técnico como científico, trabalhar as áreas das unidades locais de saúde. Depois, permita-me só uma questão, que muito se tem falado daquilo que o professor Pedro falava, da questão do início de todo o Ministério da Saúde, uma Secretaria de Estado, e muito nas últimas semanas, ou pelo menos no último mês, se ouve falar desta necessidade de articulação do Ministério da Saúde com o Ministério da Segurança Social, para responder a muitas falhas que têm vindo a ser identificadas, e com esta questão da pandemia têm vindo todas elas a público. Qual é que era a sua opinião, ou qual é que é a sua opinião acerca desta eventual integração ou desta eventual fusão do Ministério da Saúde com o Ministério da Segurança Social? São áreas muito conexas, aliás, a saúde nasceu da Segurança Social. O modelo antigo das caixas de previdência,
não vale a pena estar a repetir isso. O que eu acho é que hoje em dia os desafios que a saúde enfrenta são desafios diferentes daqueles que a segurança social enfrenta. A segurança social enfrenta desafios de longevidade, de sustentabilidade e de organização de uma estrutura contributiva, distributiva, retributiva, também sente na solidariedade e na justiça social, mas tem muito a ver com um conjunto de tarefas laborais, digamos assim, societárias, sociais, mas não tem a complexidade nem a diferenciação técnica que hoje em dia existe na saúde. E eu acho que o risco que se pode correr com uma integração dessas é haver novamente uma deslocalização, um desfoque em relação à importância a importância cada vez mais central que a saúde tem na sociedade. As questões da saúde, nestes dias também, a Comissão Europeia, nos últimos meses, e recentemente deu alguma divulgação disso, avançou com um programa de saúde ambicioso, que é separado do programa social, que é o EU for Health, European Union para a Saúde. E avançou com uma estratégia industrial europeia para relançar a importância do setor industrial em Portugal. E em Portugal, na Europa. E dentro desse setor industrial tem um programa autónomo que se chama Estratégia Farmacêutica para a inovação, para a pesquisa e para contribuir para ganhos em saúde junto das pessoas na rede de prestação de cuidados. A parte da organização dos edifícios, eu até concebo, de certa forma, que tem alguma proximidade com a área da segurança social. Toda a componente investigacional e financeira, de investigação de base, de investigação translacional, de competitividade de ensaios clínicos, de competitividade de saúde ao nível da diferenciação tecnológica, creio que se perderia muito se houvesse esta fusão. Eu prefiro, mais uma vez, o modelo das unidades de coordenação funcionais, isto é, haver um conjunto, até porque cada vez mais as empresas e os hospitais trabalham em equipas multidisciplinares. Cada um está no seu serviço, sabe o que tem a fazer e depois juntam-se, encontram-se para discutir problemas comuns. Somos no anglo-saxónico, também anglo-saxónico, são as cross-functional teams, equipas multidisciplinares. E estes encontros de aproximação entre a saúde e a segurança social fazem sentido hoje mais do que nunca. Integração, podemos correr o risco de uma das duas partes se diluir na ambição da outra parte. E eu não gostava nada que, em termos de saúde, depois dos ganhos que tivemos a seguir ao 25 de Abril, andássemos para trás. Não sei se fui claro na minha observação. Ok, obrigado. Eu não vou esgotar os slides de maneira alguma. Tinha 59, estou no 26 e, portanto, estou a meio da minha apresentação, mas considero que provavelmente estarão já cansados e que o essencial poderá estar dito. Mas digam lá como é que pretendem fazer, porque eu, se não me mandarem calar, estou aqui até às 9 ou 10 da noite. Não sei se querem abrir aqui o debate, visto que falta 30 minutos, se aproveitamos aqui para fazer mais algumas questões e para debater aqui mais alguns destes temas que já foram abordados à volta do acesso e do interesse do acesso. Professor Diogo. Ninguém tem nenhuma questão que pretenda ver esclarecida, de certeza. Eu Daniel. tenho uma questão, por acaso. Então vá, força. Pronto, e não está aqui Eu digo logo. não está aqui nos slides, mas algumas das medidas que foram postas para combater a desigualdade do acesso foi, por exemplo, pronto, a linha de saúde 24, por exemplo, os cheques dentistas e essas coisas todas. Por exemplo, em questão da linha da saúde 24, ela, na minha opinião, eu acho que ela não tem resultado assim muito bem em questão de desigualdade no acesso.
porque supostamente, por exemplo, em termos de lista de espera, até mesmo, e de atendimento, na minha opinião, eu achei que aquilo fosse mais para ajudar os hospitais e os centros de saúde, e a única coisa que fazem é encaminharem-nos para lá. Ou seja, quase que vai bater à mesma coisa de nós irmos para lá logo diretamente. Não seria, se calhar, uma boa ideia de mudar, se calhar, a linha de saúde, ou se calhar mudar alguma das medidas dela? Eu não sei se a questão para mim, se é para um dos professores, Diogo ou Ruben, não sei. Eu não tenho uma opinião muito fundamentada sobre a linha de saúde 24. Nunca telefonei para a linha de saúde 24, devo confessar. Nunca tive necessidade de ligar para a linha de saúde 24 e concordo que, em parte, ela funciona como uma triagem, ou uma primeira triagem. E nessa perspectiva, pelo menos as pessoas, em vez de irem atafolhar as urgências e amontoarem-se umas em cima das outras, têm um profissional de saúde com quem falar, que lhes dá algum aconselhamento, que muitas das vezes pede para que fiquem em vigilância, para que vigiem os sintomas e a evolução do seu estado de saúde, e dá algumas indicações sobre o que fazer em caso de agravamento das condições de saúde. Não é uma linha perfeita, e muitas das vezes tem sido analisado os tempos em que demora a responder, a qualidade das respostas que dá, mas eu acho que garante que há, pelo menos no imediato, com muita rapidez, alguém que atende e que esclarece se a situação é grave, se não é grave, pela sintomatologia que as pessoas ouvem. Mas eu não sou a pessoa indicada, porque nunca liguei para a linha de saúde 24 e o pouco que sei é do que leio. Não tenho experiência na primeira pessoa, nunca trabalhei na linha de saúde 24 sequer. Sobre essa questão, também só acrescentar que parece-me que a intervenção da Margarida também parte um bocadinho do sentimento negativo que agora existe relativamente à linha de saúde 24, o assoberbar de contactos que houveram desde março, não é? Porque isto entrou também ali naquele ponto 6 da inovação e dos sistemas de informação aplicados à saúde. A linha estava direcionada para um nível de procura que era gradualmente crescente, e este ano toda essa programação foi posta em causa pelas razões que nós sabemos, e talvez por isso. Isto é uma epidemia que acontece de 100 em 100 anos. O que aconteceu este ano é perfeitamente atípico. Nós não podemos pensar que queremos dimensionar os serviços todos que temos em Portugal e na Europa e no mundo para aquilo que aconteceu em 2020. Porque senão íamos estar a privilegiar ineficiências a seguir. Esta situação é perfeitamente atípica e costuma acontecer de 100 em 100 anos. Acho que a última que tinha acontecido tinha sido justamente em 1920. Agora, eu acho que há um assunto que era interessante falarmos, até porque está na ordem do dia. Entrou cá aqui também na relação entre o setor farmacêutico e depois o acesso que cada cidadão vai ter àquilo que vai ser disponibilizado pelo setor farmacêutico. Estou-me a referir às vacinas contra o Covid. Numa primeira análise, gostava de saber a opinião do Dr. Pedro quanto aos passos que foram dados pelas diversas empresas no desenvolvimento da vacina. Se devemos confiar, e eu acredito que sim, mas será mesmo assim, se devemos confiar que todos os passos de segurança, de estudo, de teste, são suficientes para acreditarmos que as vacinas terão, por um lado, a eficácia e, por outro, o nível de segurança necessário para serem administradas de forma transversal à população, e, por outro lado, se tem conhecimento dos passos que estão a ser tomados também para garantir que a vacina seja distribuída de forma equitativa, pelo menos pela faixa etária mais elevada e com um nível de vulnerabilidade maior, se tem esse conhecimento. Sim. Existem neste momento cerca de 100 vacinas em desenvolvimento no mundo. 100, ou mais de 100 programas de vacinação. Estas que foram agora conhecidas são aquelas que estavam mais avançadas.
Muitas estas vacinas são inovadoras na tecnologia. Não é a forma tradicional como as vacinas costumam ser feitas, são processos muito complicados. Normalmente o que acontece é utilizar o próprio bicho para o injetar dentro do organismo. Neste caso estamos a falar de um RNA, não é bicho nenhum, mas enfim, ele não tem vida, mas é um vírus. O RNA do vírus, e ele ser trabalhado, são vacinas mais fáceis, mais rápidas de produzir do que as vacinas tradicionais. A última grande vacina a ser descoberta foi a do ébola, um programa aceleradíssimo, demorou para aí 5 ou 6 anos. Em média, uma vacina desenvolver demora 10 anos. Em média, são precisas 10 mil componentes para que um vingue no final. Portanto, é um investimento de base que é feito maioritariamente pelos institutos públicos e pelos serviços públicos. Depois, o investimento de base entra nas startups, digamos assim, para começar a fazer algum investimento mais aprofundado, e depois normalmente as startups vendem e entram na indústria farmacêutica com o chamado investimento translacional, que é a escalabilidade da investigação, e que entram depois os estudos de fase 2 e fase 3, já com humanos, e onde são avaliadas, para além da eficácia, a questão da segurança e da qualidade. E, portanto, as 4 barreiras para o financiamento são a eficácia, a segurança, a qualidade e o preço de financiamento. Uma vez asseguradas estas primeiras, que têm a ver com a eficácia, a segurança e a qualidade, e que são medidas pelos ensaios clínicos e pelos resultados dos ensaios clínicos, e é por isso que as dados preliminares de uma das vacinas apontava para uma eficácia de 90, depois de revistos passou a 94, a outra tem 95, a outra tem 70, mas há mais que vão surgir, a chinesa, a russa, por aí fora. Depois tem a ver com seguir ou não seguir o protocolo, e depois tem a ver com a tecnologia que é utilizada nas vacinas. Eu tenho confiança que estas grandes casas que estão na linha da frente estão a fazer vacinas que são seguras. Pronto, eu acredito que são seguras, e que seguem os protocolos todos como têm que ser seguidos. Um dos argumentos que agora recentemente tem sido utilizado, eu não vou tomar a vacina, e o nosso mesmo o grau o nível de pessoas que diziam em Portugal que estava disponível para vacinar há 6 meses, face àquilo que existe agora, baixou bastante. Porque começam a vir os detratores das vacinas. E tal, não sei o quê, porque eu também na vacina da gripe, a última vez que tomei a vacina da gripe, apanhei uma gripe mais forte. Eles põem lá coisas dentro das vacinas. A desinformação é terrível. E só para se perceber, o que acontece com a vacina da gripe é que, normalmente, em cada gripe sazonal, para este inverno, as estirpes do vírus da gripe que são inoculadas na vacina, que são lá tidas dentro para nos dar imunidade, são aquelas que no último inverno no hemisfério norte e no último inverno do hemisfério sul, o último ano e os últimos 6 meses, digamos assim, foram mais prevalentes. Não as únicas, porque há muitas mutações do vírus e muitas estirpes do vírus. Não todas, mas as mais prevalentes. E por isso a vacina da gripe não garante, como nenhuma vacina garante, 100% de eficácia, e não garante que nós estejamos totalmente protegidos contra a gripe. Há pessoas que tomam gripe e depois apanham uma gripe terrível. Azar, apanharam de uma estirpe diferente daquela que estava inoculada e da que foi injetada na pessoa. Aquilo que se acredita é que, ainda se conhece muito pouco do SARS-CoV-2, é que este vírus, que hoje em dia é pandémico, se vai transformar em endémico. Ainda não se sabe durante quanto tempo é que a vacina vai conferir imunidade à pessoa que a tomou. Podem ser 1 ano, podem ser 2, podem ser 3, podem ser 4, podem ser 5 anos. Não se sabe quanto tempo é que vai. Podem ser mais. Ninguém sabe nesta altura, porque ainda não há vida deste vírus suficiente para se perceber quanto tempo é que a pessoa vai estar imune até que volta a ser exposta e dizer: "Mas eu fui vacinado e apanhei outra vez SARS-CoV-2". E, portanto, se ela vier a ser endémica, é muito possível que esta vacinação possa ter que ser repetida de tempos a tempos na história da vida de cada um de nós. E, portanto, vai haver espaço para muitas vacinas. E vai haver as vacinas, mesmo estas que são tecnologicamente mais fáceis de produzir, há um problema que se chama escalabilidade. Produzir vacinas não são todas de toma única, e nenhuma destas é de toma única. Algumas vão ser de toma única, mas nenhuma destas que foi anunciada agora é de toma única. E até vai haver vacinas, em princípio, em solução saqueta em pó, para alguns países onde não tem que ter o problema com os menos 70 graus de conservação, e outras em comprimido. Estão a ser estudadas várias formas de vacina, vão demorar mais tempo do que esta de emergência, estas são as de resgate. Portanto, eu confio na ciência.
confio nas vacinas. Se me disserem que eu vou tomar a vacina, vou. Quando eu puder, quando eu chegar à minha vez, eu tomo a vacina. Se puder, toma da minha empresa, que também está a investigar duas. Se puder, toma da minha empresa por razões óbvias. Mas se não puder, também não tenho problema nenhum em tomar a da Pfizer ou a da Moderna, ou seja, aquilo que for. Não tenho nenhum problema com isso. E é nestas vacinas eu confio. É que tenho algumas dificuldades em confiar nas chinesas, nas indianas e nas russas, mas isso tem a ver com sistemas de crença, não quer dizer que elas não sejam eficazes, eu confio mais nestas. Mas eu faço questão de eu tomar. O plano que nós temos nesta fase, com 10 milhões de habitantes, 10 milhões e 300 mil, nós compramos a 6 milhões de doses, o que dá mais ou menos para 8 milhões de pessoas, são todas de 2 doses, dá para 80%, confere a imunidade do grupo. As vacinas vão começar a chegar em janeiro. A Comissária Europeia já disse que elas vão chegar a todos os países mais ou menos ao mesmo tempo. Não é por ser a Alemanha que é mais rica, ou a Itália ou a França que vão receber as vacinas, e Portugal e Malta e Chipre ficam à espera. Vão chegar a todos os países e vamos começar a vacinar por grupos de risco. Vamos vacinar as pessoas em maior vulnerabilidade, doentes oncológicos, doentes seropositivos, doentes hipertensos, doentes transplantados, vai haver uma definição de critérios de quem são os primeiros. Vai haver vacinação também para os profissionais de saúde, porque eles estão na linha da frente e não podem estar doentes, porque têm tratado mais pessoas. Portanto, os profissionais de saúde e os grupos de risco vão ser os primeiros a ser vacinados. E depois vai descendo por grupos de risco. Eu creio que nós vamos estar em processo de vacinação no mundo, não em Portugal, mas no mundo até 2024. Não é algo que se possa resolver já. Acho que para o ano, o verão do ano que vem, já podemos andar um bocadinho mais soltos na rua, já vai haver alguma imunidade de grupo, já vai haver muita gente vacinada, não vai ainda ser aquilo que nós esperamos, que é termos 80% da população portuguesa também vacinada. E depois vamos ter que olhar para a componente o tempo de duração da imunidade. E isto vem-nos reforçar para outro problema, que é o surgimento de terapêuticas de combate às pessoas que têm Covid. O tratamento que está a ser neste momento mais utilizado, o Remdesivir, foi recusado pela Organização Mundial de Saúde, e Portugal continua a fazer parte do protocolo porque não há outra coisa ainda que se consiga dar. Há, no entanto, a nossa empresa, onde eu trabalho, e a Roche estão na linha da frente na terapêutica. Nós não estamos nas vacinas, mas estamos na terapêutica, com dois medicamentos. Um para estados suaves e moderados, seja em contexto hospitalar, seja em contexto domiciliário. É um produto que está neste momento a terminar os ensaios clínicos de fase 2 e vai passar para a fase 3. Nós, inclusive, já falámos com a Comissão Europeia também para sinalizar que estamos neste momento a iniciar o processo de produção de 90 milhões de doses até ao final do ano, independentemente do que os resultados derem, porque se vierem a ser positivos, vão para o mercado, se vierem a ser negativos, vão para o lixo. É o investimento que a indústria farmacêutica faz. Depois, obviamente, tem que encontrar modelos financeiros que remunerem este investimento, mas à frente já estamos a meter a produção, e a Roche está a fazer a mesmíssima coisa. E depois vamos ter um outro que é para os casos mais graves e muito graves, para os cuidados intensivos. Uma empresa que nós compramos, mais uma vez uma startup, Oncomed, que tinha um produto que é um imunomodulador, uma proteína de fusão recombinante que está a ser investigada, que já está mais avançada até do que o outro em fase 3. E, portanto, em paralelo com a campanha de vacinação, eu ponho muita confiança nas terapêuticas, porque o Remdesivir não é muito recomendado, tem níveis de toxicidade, há pessoas nas quais não é eficaz, e estão mesmo para aí para surgir. Fala-se pouco nisso, fala-se mais nas vacinas, porque a gente quer ser vacinada, mas as pessoas que estão doentes também precisam de ser tratadas, e não vamos deixá-las morrer só para olhar para aqueles que ainda não estão a dar as vacinas. E vai haver, com um programa de vacinação até 2024, e vai haver zonas do mundo, mais uma vez, as iniquidades em saúde, as desigualdades em saúde, a acessibilidade em saúde ser diferente. Vocês não imaginam como é que é no Quénia fazer chegar vacinas a menos de 70 graus negativos àquelas pessoas que vivem na Sanzala. Não é? E, portanto, a ciência vai ter que continuar a evoluir, e essas vão ter que ficar, porventura, ou se deslocam às grandes metrópoles para serem vacinados, ou ficam à espera das soluções em pó ou em comprimido, que vão demorar mais tempo. E todo este mundo que foi surpreendido, foi-lhes pedido: inventem vacinas num ano, quando o percurso normal para fazer uma vacina são 10. Se eu confio nelas, apesar disso, confio, e confio nos tratamentos que vão ser descobertos, e confio que daqui a 2, 3, 4 anos ninguém vai já sentir as dores que agora estamos a sentir. Que há hábitos que vieram para ficar e que dificilmente irão mudar. Acho que há. Acho que vamos passar a viajar sempre de máscara nos aviões, independentemente de estarmos vacinados, como já há uns anos atrás
nós fumava-se nos aviões, bebia-se whisky e entrava-se para as malas e levava-se navalhas e canivetes e isqueiros, e hoje em dia somos revistados e habituámos a revistar-nos e a despir-nos e tirar o cinto e os sapatos. E agora para a frente, se calhar vamos ter que andar de máscara e com gel nas mãos. E há hábitos que vieram para ficar e espero que não se perca a relação social de proximidade e a vontade de abraçarmos os nossos familiares e os nossos amigos, mas vai ser um processo lento. Eu confio que no próximo ano é o ano em que nós começamos a sorrir novamente em relação à Covid, mas não é no próximo ano que vai ficar tudo resolvido, na minha modesta opinião. E que no próximo ano já possamos fazer uma aula aberta presencial. Eu acho que sim. Eu acho que sim, que já vamos conseguir fazer. Esperemos Até porque que à medida, eu espero vir a ser já vacinado para o ano. Entretanto, também já passei os 50 anos, sou hipertenso, não estou na primeira prioridade, mas deve estar para aí na segunda ou na terceira. Também eu hei de ser vacinado, espero, se estiver vivo. E depois também, se eu estiver vacinado, já não me infectam, eu já posso aparecer. Ok, fica combinado, fica quase agendado. Não sei se há mais questões. Margarida Oliveira, não? Já percebi que a Margarida Oliveira faz muitas perguntas, então se me perguntar se ela tem mais alguma para fazer. Mas há mais, estão muito tímidas hoje, não sei o que é que se passa. Mas pronto. Estão a guardar as intervenções todas para as aulas futuras. Pronto, eu como vos disse, eu depois posso partilhar os slides, mais de metade deles eu não falei neles. Tinha aqui um estudo que foi ontem divulgado sobre a percepção de acesso da população portuguesa a cuidados de saúde em geral e a cuidados oncológicos. Tinha aqui a tal estratégia europeia para a saúde. Há aqui informação que não valia a pena porque senão seria exaustivo, mas eu quando comecei a preparar esta sessão de hoje, foi há 2, 3 dias, eu preparo sempre as coisas em cima da hora, aliás, eu quando era docente, era o meu grande defeito, é porque eu precisava sempre da véspera para preparar as coisas, porque eu não, fugindo muito à literatura, posso dar um quadro da literatura e do quadro legal que existe, e depois acabo por pôr aquilo que eu conheço e acabo por tentar colocar aquilo que é mais recente em cima das apresentações para tornar os temas atuais e para nós todos sabermos o que é que estamos a falar. E, portanto, os slides que tinham daqui para a frente então são ainda mais recentes, são de ontem, são de anteontem, são do dia 24, são do dia 25 e hoje é dia 26. Então, o professor Pedro, depois, se fizer esse favor e se tiver interesse nisso, depois também partilho com todos Okay. os alunos os slides. Okay? Eu faço um PDF disso, porque está com 7 megas, 7 megas, não 7 gigas. Ponho um PDF e faço chegar. Ok, combinado. Não sei se há mais alguma questão, professor Diogo? Não, no fundo, resta-nos, acho que, agradecer a disponibilidade e, mais uma vez, e a qualidade, a clareza com que apresentou este tema e com que falou destes temas que nos são caros e que são bastante interessantes para os alunos. E pronto, e ficará certamente um convite dependente para o próximo ano, para as próximas edições, porque o balanço que fazemos é sem dúvida positivo, e agradecer mais uma vez. Eu que agradeço a disponibilidade e espero ter estado à altura, mais do que vossa, também é importante, das alunas e dos alunos que isto possa ter contribuído, não para ensinar, não para esclarecer, mas o propósito é agitar a consciência e tornar as pessoas mais inquietas e irrequietas. Sim, acima de tudo refletirmos um bocadinho acerca de tudo aquilo que está à volta, não só destes tempos difíceis, mas antes dos tempos difíceis, tudo aquilo que já se passava, porque muitos deles não são problemas novos, e penso que foi de uma qualidade excelente, e fica já o convite, lançamos já aqui o desafio numa próxima vez, já presencial, depois numa era pós-Covid, fica já aqui a ideia. Obrigado. Mais uma vez, professor Pedro Marques, muito obrigado a todos os presentes e a todos os alunos. Alguns deles ainda vou estar com eles depois desta sessão, mas aqueles que entretanto que ficam por aqui, muito obrigado pela vossa disponibilidade e pela vossa presença.
Obrigado então e até uma próxima oportunidade. Até uma próxima. Obrigado. Boa noite a todos. Obrigado. Com licença. Boa noite. Obrigado. Boa noite.